A gente começou puxando a parada da 30. Ontem, repercutiu muito umas falas suas aqui no episódio do Teto. Se você não assistiu, tá muito foda. E foi uma coisa que você falou, bagulho de empresário, né, e tal. Você tinha essa visão desde lá no seu começo ou você se fudeu com o empresário também? Mano, graças a Deus eu nunca me fudi com o empresário, até porque eu nunca fechei com nenhum empresário. Mas dando crédito pra pessoa que realmente é a pessoa por trás de tudo isso, a Clara, como eu falei, a minha sócia, ela é de fato o cérebro empresarial por trás da 30. E ela que trouxe boa parte desses valores, né, em termos do nosso propósito empresarial e gestão e tudo mais, que a gente aplica hoje. Então você e a 30 sempre foram coexistentes? Matuê Sim, e 30? sempre. O Matuê nasceu junto com a 30. Na verdade, a 30 nasceu antes do Matuê. Porque eu lembro quando eu comecei a ouvir seus sons, assim, você sempre falou da 30 e eu ficava muito me questionando o que era a 30. Sim. Ah, não sei o que é a 30, vai estar de alta, a 30 dominando o mundo, Fortal, não sei o que. Eu ficava, cara, a 30 deve ser a banca dele, mas só tem ele, não sei, o que é? Parada. Então a gente que tava em São Paulo e eu que sou de São Paulo, ficava uma parada, pelo menos sua, quando você surgiu, muito enigmática. Quem é? O que ele faz? O que é a 30? E aí você foi aparecendo. Então, por isso que me veio na cabeça, acho que era sempre coexistente. Você sempre falou da 30 nas músicas. Sim. O nome 30 para 1, eu lembro bem o dia que surgiu. Eu tava sozinho e me veio esse nome. Eu já tava com essa vontade de criar a minha própria label, porque eu queria, como eu falei ontem, eu queria botar o poder na mão dos artistas, eu queria desenvolver a minha própria arte, eu não queria ficar na mão de um empresário. Era uma coisa que já te incomodava. Era uma coisa que já me incomodava. O mercado musical, as tratativas, a forma que muitas vezes as coisas são tocadas, era uma coisa que não me agradava. E o nome é porque tava na botânica ali, aí Tipo isso. tá. Exatamente. Coisa boa. Não sei Coisa se é de floricultura, entendeu? botânica, Botânica. arrumar todos os pezinhos, Exato. deixar alinhado. Aí tá, surgiu o nome. Mas Cara, eu não manjei. E vamos lá. Eu não manjei isso aí, mano. uma Eu hora você entende, com o tempo. Tá bom. em off eu te explico. Tá bom. Eu acho que tem uma galera aí que ficou, ué, não entendi. Tá bom, eu me senti um pouquinho fora da coisa aí. Eu lembro que nesse dia, mano, eu liguei pra um camarada meu, Favel. Isso não tinha Clara ainda dentro dessa história, entendeu? Liguei pra um camarada meu, Favel, e falei assim, irmão, eu tô pensando em criar essa label. Eu tô pensando em reunir algumas pessoas, você foi a primeira pessoa que eu pensei aqui, pra criar uma label aqui de artistas, focar na nossa cidade, entendeu? Na cidade de Fortal. Sempre foi seu foco, né? Sempre o foco foi Fortal. E desenvolver artistas da nossa cidade. Inicialmente no reggae, que era o que eu tinha mais afinidade e estava mais envolvido na época. Então era sua grande vontade, assim, também de divulgar o reggae, assim, trazer o reggae pra um patamar, tipo assim, sei lá, fazer o reggae ser visto pela juventude, por você. Eu sei que, porra, o reggae tá reggae muito que é forte ainda. Mas era a sua vontade com o Mano, reggae? no Ceará o reggae é muito forte. Eu tenho É uma certeza. coisa que faz muito parte do nosso dia a dia, da cultura mesmo. Tipo, em todas as quebradas de Fortal você escuta muito reggae e você vê também a mistura do reggae com o brega funk, com o brega, tá ligado? É uma coisa que tá bem ali presente. Então eu tenho essa essência musical. Mas assim, eu sempre ouvi rap desde criança. Sempre ouvi e consumi a cultura do rap, só que me faltava um pouco dessa autoestima de ser o frontman do rap, tipo, no reggae você tem uma banda, é uma parada mais mais de tranquila, boa. mais de boa, entendeu? A 30, ela tava nascendo quando você era do reggae. Sim. Então a sua intenção com a 30 ainda era o universo outra. do reggae. Reggae music. Tipo assim, pra falar a verdade, eu tinha a noção que eu precisava amadurecer musicalmente e principalmente em termos de mixagem e masterização, eu precisava entregar algo mais polido. E eu não tinha acesso a isso naquela época, eu não Mas conhecia. você tava produzindo as suas paradas? Sim, eu me gravava, me produzia e fazia a composição, né, tudo. O processo era todo na minha mão. 360 todo seu. Justamente, quando eu liguei pro Favel, eu tava me reunindo ali com outras pessoas pra poder ter, de repente, alguém pra mixar meu som, um cara pra gravar o vídeo, tá ligado? Porque eu não tinha acesso a essas coisas Pra dar quando um eu desafogo, comecei. né? Cê é louco. Exato. Então,
quando eu criei o nome em si, eu já vim com esse objetivo. Pô, mano, eu preciso dar uma polida no meu som, tá ligado? Eu preciso ter uma mix, pelo menos redonda, um bagulho que se iguale ao som dos caras que eu me inspiro, que eu curto, tá ligado? Sim. Da hora, Não mano. dá pra ser amador no bagulho e querer, tá ligado? Pelo menos era a minha concepção na época, entendeu? Hoje em dia já acredito que dê até pra gravar no celular e fazer um hit. Não, com certeza Tá dá. ligado? Mas isso, o lance da preocupação com a qualidade tem que ser de todos, mano. Não é porque você tem uma parada mais escassa que você não tem que procurar o profissional. Tá ligado? Total, Então, total.